Aí, lá vamos nós. Será que a menina sobe? E aí, será que vai dar certo aí, ó? Será que ela sobe? Aí, vai conseguir, pô. Já pra cuidar. Subidazinha boa. O pensamento de hoje diz, viu? Não espere incentivo de seu ninguém. A primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você mesmo. Ou você levanta cedo, corre atrás do seu sonho e conta a sua história, ou você fica deitadinho e conta a história dos outros. Ah, mas fulano conseguiu tal coisa, como é que pode? Trabalhando, deixando de olhar para a vida dos outros, acordando cedo e dormindo tarde. O que cai do céu, meu patrão, é apenas chuva, viu? Pense nisso, toca pra frente, vamos embora. Isso é Reginaldo Vasconcelos, ó o boi lá, viu? Coladinho, coladinho. Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você aqui. Que juro por não saber.